Sejam todos bem-vindos. O som tá bom, todo mundo ouve bem, lá atrás inclusive. Vou pedir permissão para tirar a máscara. Nós estamos bem distanciados, a casa está bem ventilada. Então, que sejam todos muito bem-vindos a esta casa que nos recebe neste momento, neste ambiente sempre acolhedor. Sejam bem-vindos aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que aqui presencialmente estão, aqueles que não puderam vir. Sempre temos aqueles que ficaram em casa pensando, como eu queria ir no Jesus de Nazaré hoje, mas não foi possível, choveu. Então, que todos sintam as nossas boas vibrações e vamos nos unir em prece. A Uzaira faz para nós a prece de abertura. Nesse momento, sempre a gente faz a prece como uma forma de estarmos abertos a receber as boas energias, estarmos plenamente aqui, plenamente concentrados naquilo que aqui viemos buscar. Faça aqui, por favor. Boa noite, boa tarde, amigos. A gente nem sabe como dizer, mas eu acho que já é boa noite pelo horário. Nós, então, mais uma vez, envolvidos pela luz, pela energia positiva que sempre temos em nossa casa de oração, queremos neste momento, mais uma vez, pedir ao alto, aos nossos amparadores espirituais que sabemos aqui já estão com tudo preparado, nos orientando e realmente nos proporcionando a paz, a energia positiva que sempre temos. Que as tuas bênçãos, Pai Celestial, mais uma vez, envolva a todos nós, principalmente a nossa irmã Gionara, que hoje fará palestra, nos trazendo sempre a lembrança dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que todos nós sabemos, mas é importante lembrarmos, porque o dia a dia nos força às vezes a esquecermos alguma coisa. Portanto, felizes e agradecidos, damos abertura ao nosso encontro neste final de tarde. Que assim seja. Para hoje, o tema proposto é os órfãos. Os órfãos está no capítulo 13 de um livro que consideramos nós, os espíritas, como fundamental, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá esse título, Os Órfãos, para nos lembrar de uma tarefa de todos nós, homens, mulheres, espíritas, mas acima de tudo, cristãos. Que a gente se lembre que é nossa tarefa amar aos órfãos. Precisamos nós aprendermos a termos compaixão, a termos amor por todos aqueles sofredores, porque todo e qualquer sofredor é nosso irmão. E como nosso irmão, ele tem o direito de receber também a nossa caridade. Então, amar aos órfãos é apenas uma variação do amar ao próximo, amar a todos. E por que será que Deus, sendo tão bom, tão supremo, sabedor de todas as coisas, permite que neste mundo e noutros, quem sabe, ainda haja órfãos? Por que é que existem crianças sem pais? E se paramos para pensar, a resposta logo nos vem à cabeça. Existem crianças sem pais porque existem pais sem crianças. Existem pais sem filhos
Existem homens e mulheres que, nesta existência aqui na Terra agora, estão impossibilitados de gerarem os seus filhos a partir das suas próprias células. Ah, mas a tecnologia existe? Existem inúmeras formas que a ciência foi desenvolvendo e irá ainda desenvolvendo de gerar filhos. Mais do que isso, gerar filhos saudáveis. Hoje é possível, inclusive, gerar bebês fora do útero de uma mãe, de uma mulher e implantá-lo no útero já formado. A tecnologia avança, mas também avançaram as desigualdades. Há muitos homens e mulheres passando por situações difíceis. Há muitas crianças passando por situações difíceis. E assim, nós precisamos apoiar aos adotantes, àqueles que adotam, àqueles que têm o desejo de adotar. Devemos, além de apoiar, valorizar, incentivar, porque há muitas crianças precisando de lares e há lares precisando de crianças. Mas é certo também que nem todos nós, homens e mulheres, que temos os nossos lares, temos a coragem ou conseguimos adotar uma criança. Nem todos nós somos capazes. E assim precisamos mais ainda incentivar os que são capazes, os que desejam, os que precisam de uma criança por terem também o instinto maternal. Todos conhecemos alguma mãe, algum homem, um pai que tenha o desejo de ter ou um filho ou mais filhos, ou teve desde criança o desejo de ser pai ou de ser mãe. É natural que assim seja. Assim como há homens e mulheres que afirmam, eu não quero ter filhos, também é natural que assim seja. Temos nós todos a nossa liberdade de escolher, de fazer ou de não fazer. Mas importa que, como cristãos, nós não condenemos as mulheres que não conseguem criar os seus filhos, que não conseguem ficar com os seus filhos dentro de suas casas, pois também muitas vezes nem casa tem. Desejamos, sim, que um dia todas as mulheres possam ter condições mentais, materiais, condições de saúde, condições financeiras, de terem um filho, gerarem um filho e criarem esse filho, dando o que é necessário a ele. Mas cá estamos neste mundo em que não é sempre assim, né? As nossas leis não são ainda muito perfeitas, a nossa sociedade ainda tem muitas necessidades. Mas podemos ajudar da forma que nos seja possível. Podemos ajudar, às vezes, na forma de uma oração. Quando abraçarmos os nossos filhos em casa ou quando chegarmos em casa, vendo a abundância que nós temos, podemos dirigir a nossa prece àqueles que não têm. Quando chegarmos ainda em nossos lares e nos dermos conta que há tanto armário cheio de coisas, de alimento, de roupas, que possamos ter a coragem e a bondade de darmos também um pouco àqueles que não têm. Para muitas pessoas, às vezes é necessário um pão, um prato, 1 quilo ou uma cesta básica. Aquilo que nos seja possível, devemos fazer. O que não devemos fazer é nada, nunca. De vez em quando, aquele pouco nosso será bastante para aqueles que muito necessitam. Então, que sempre façamos. Quando tivermos a vontade de compartilhar uma roupa, um calçado, um brinquedo, que façamos. Não deixemos passar esta vontade esfriar em nosso coração sempre que ela surja.
pois é muito importante esta nossa boa vontade, essa nossa caridade para tantos que têm muito pouco e que recebem, graças à bondade de homens e mulheres que fazem o bem, que fazem a caridade material, recebem aquele pouco que necessitam. Nos lembremos também que não é agora, aqui em 2021 ou numa história recente, que existe abandono de crianças, abandono de filhos. Isso acontece desde sempre ou desde muito. Todos nós já ouvimos falar de um homem que viveu lá na região do Egito, chamado Moisés. Ouvimos esse nome, né? Conhecemos os relatos da história ou da história da religião. Moisés não foi criado por sua mãe, por sua família. Moisés foi um filho adotivo. E a família que lhe adotou conseguiu lhe dar as condições necessárias para que ele cumprisse os seus propósitos, as suas tarefas. Temos outro exemplo de quando Jesus estava na cruz e era o filho mais velho, assim sabemos, pelo menos esse é o registro, né? Que Maria ainda não tinha filhos. E nós, então, ouvimos pelo relato que está no Novo Testamento e em outros livros que Jesus, na hora derradeira, na hora de deixar a sua mãe e seu pai aqui na terra e partir seguindo os seus objetivos, disse para Maria, que ali estava vendo o filho sofrer, uma frase que está registrada em o Novo Testamento, começando com mulher. Mulher, eis o teu filho. E ele disse isso porque ali, ao lado dela, também estava um jovem apóstolo, chamado João. João o evangelista, João o apóstolo. Não sabemos exatamente a idade de João, mas há relatos de que tinha 20 e poucos anos. Quando eu me preparava para essa palestra, fiquei curiosa em pesquisar a idade. Achei 24, 21, 20 e poucos anos. Um jovem João. João tinha também a sua mãe, mas havia deixado a família para, junto com um irmão, seguir Jesus. Seguia o Mestre, acompanhava o Mestre. Estava sempre junto do Mestre e lá estava, no momento derradeiro, no momento triste da crucificação. E ele disse: eis aí a tua mãe. Dando para nós um exemplo de que, às vezes, a mãe é a mãe do coração, é a mãe do afeto, é a mãe que está ali, é a mãe possível, e não a mãe da carne. Será que Maria não tinha outros filhos? Provavelmente assim aconteceu, teve sim, mas ela estava perdendo um filho. Imaginemos a dor de uma mãe ao ver o filho sendo crucificado. E Jesus ainda consola ela, né? Dizendo: mãe, tem outro filho aí para ti. Filho, tem uma mãe aí precisando de um filho. São apenas exemplos de que houveram inúmeros casos na nossa história, seguirão havendo inúmeros casos de filhos precisando de mães e mães precisando de filhos. E de pessoas à volta desses que precisam e podem apoiar os filhos e as mães, que precisam desenvolver, fazer, agregar às suas famílias outras pessoas. Às vezes por amor, às vezes pela dor, às vezes apenas porque podem fazer e assim o fazem. Nós temos estes exemplos que Jesus nos deixou, como esse, né? Filho, aí está a mãe, dizendo que assim às vezes pode ser, porque Jesus nos exemplificava que assim deveria ser, porque era a lei de Deus. Mas temos nós a lei dos homens. Nós, brasileiros, aqui no Brasil, temos uma lei muito linda, que se chama Constituição. A
Constituição da República Federativa do Brasil. Eu vou ler um artigo que é longo, mas ele é tão lindo, gente, que vale a pena. Artigo 227. Ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não é lindo? A gente queria viver dentro deste mundo, né? Em que toda a sociedade cumpre esta tarefa. Mas ainda não conseguimos. Vivemos no mundo, mas a sociedade ainda não cumpre todas as suas tarefas. A sociedade não consegue proporcionar a cada um de nós, e não somos nós aqui reunidos neste salão hoje, talvez nós que assistem pela internet ou que verão depois, porque se tem acesso à internet, também tem acesso ao celular, ao notebook, tem condições de ter uma boa vida. Não somos nós aqueles mais necessitados e ainda assim, como aqueles que têm o básico para viver, gostaríamos de ter mais. Ter direito à cultura, ter direito a uma sociedade mais justa, ter direito a uma vida melhor, mais justa para todos. E às vezes não só pela nossa necessidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa vontade, mas porque gostaríamos de ver a nossa volta assim acontecendo. E se assim não é, não somos hoje uma sociedade tão justa, não devemos apenas nos entristecermos. Devemos, assim, colocarmos as mãos à obra. Devemos batalhar para que a sociedade seja então mais justa, para que a gente consiga fazer o que é preciso, o que é possível, o que é necessário, para que a sociedade seja justa, para que as leis dos homens não sejam apenas lindas, mas sejam leis cumpridas, para que as leis dos homens sejam cada vez mais próximas das leis de Deus. Sem que a gente fique culpando o Estado, o outro, o patrão, o amigo, a esposa, o marido, pelas coisas que estão erradas em nossas vidas. A culpa é de todos nós. A responsabilidade do conserto da sociedade é de todos nós. É do outro, mas é minha. Então que a gente se responsabilize, que a gente consiga, que a gente tenha força de vontade e que no futuro tenhamos cada vez menos órfãos no mundo, para que a gente assim tenha conseguido tornar a sociedade mais justa. Esse nosso momento de exposição doutrinária é tão curto, tão rápido, não é? Já chegamos ao fim. Nós temos agora então o nosso momento de prece, o nosso momento de encerramento, que hoje será uma música. Nós vamos agora então pedir àqueles médiuns que trabalham com o passe que se posicionem no salão. Vamos então, todos nós que recebemos estas boas energias, nos concentrando na gratidão, nos concentrando nas coisas de Deus, para bem recebermos estas boas bênçãos. Eu disse que era uma música, mas não sou eu que vou cantar não, eu vou até ali no computador e dar o play.
possamos todos nós então seguirmos desejando o bem, irradiarmos as boas energias aos nossos lares, aos órfãos, às mães sem filhos, aos pais sem filhos, aos filhos sem pais. Que possamos ter um bom retorno aos nossos lares e que assim seja.